Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. Nesse vídeo nós vamos conferir aqui um conteúdo da Jovem Pan Esportes que é no mínimo curioso, né? O título é o seguinte: tem razão? Ronaldo critica a formação de Vinícius Júnior no Flamengo e Mauro César dá aula em análise. Então vamos trocar de janela e ir logo direto ao ponto. Like no vídeo, se inscreva no canal. 3, 2, 1, lau. E o Ronaldo Fenômeno, ele deu essa entrevista para o canal do Galvão Bueno e sobre os assuntos que ele tocou, chamou a atenção aqui da nossa produção, esse do Corinthians, que já a gente vai falar até com mais ênfase, né, dessa chegada dele, falando da estrutura do clube, quando veio encerrar a carreira aqui no futebol brasileiro. Mas eles vão falar disso, eu não sei por causa de quê, porque o Ronaldo já tinha falado isso antes, em outras oportunidades, que o Corinthians não tinha... Outros jogadores do Corinthians falaram isso também já, da época, né? E o Ronaldo Fenômeno também, em outra entrevista ao podcast Mano a Mano, ele chegou a criticar a formação do Vinícius Júnior no Flamengo. Isso sim deu muita polêmica e ele falou o seguinte, abre aspas, hoje é o jogador mais decisivo do futebol mundial, sendo que chegou lá no Real Madrid e não conseguia controlar com a perna esquerda. Pô, jogou no Flamengo, não é possível, mas não prepararam ele na base, não melhoraram a perna esquerda dele, os fundamentos técnicos, o tempo e espaço dentro de campo. Só melhorou lá fora, então tem muita coisa para evoluir no futebol brasileiro, a partir da base, de qualidade de treinadores, de metodologia de trabalho. Já temos 5 anos dessa história acontecendo, mas completando 10 anos, vai dar uma reformulada no cenário atual. Os clubes que não pegarem esses profissionais vão ficar para trás, fecha aspas, a declaração do Ronaldo Fenômeno. Pô, o Gabigol também não sabe fazer nada com a perna direita e a gente não adianta nada. Depende, eu acho que depende mais do jogador do que propriamente da formação dele, né? Porque assim, se eu faço aqui, eu faço meus vídeos aqui, eu tô o tempo todo observando as métricas, os números que o canal dá, os canais todos que eu tenho, né? O Futeclips, esse canal aqui, o canal de filmes lá, o Cinema Casual. E aí, com base nos números, eu vou tentando melhorar de pouquinho em pouquinho, sabe? Eu já tô tentando falar menos no começo do vídeo, que eu já notei que é uma parada que a galera normalmente não curte. Então, eu só me apresento, explico o que eu vou falar, troca a janela e começa o vídeo, sabe? Então, e isso aí é o tipo da coisa, são ferramentas de trabalho do cara. Se ele é destro, ele chutar com a perna esquerda também, dominar a bola com a esquerda, com a direita, conseguir dar um passe com a esquerda, com a direita. Se o próprio cara não se interessa de aprender isso, trabalhar, desenvolver isso daí, fica um tanto quanto complicado, né? O Fenômeno falou sobre a estrutura do Corinthians e também falou sobre o Flamengo, apontou falhas do Flamengo na formação do Vinícius Júnior. Mauro César, tem razão o Ronaldo Fenômeno nessas falas? Podemos imaginar que dentro de uns 5 anos o Cruzeiro vai estar bombando, né? Estrutura maravilhosa, os jogadores vão sair de ali prontinhos, né? Eu acho isso engraçado, até o amigo meu, jornalista, o ótimo... Valladolid, pô, vamos longe. Tem o Valladolid também, que está sendo rebaixado toda hora. Cara, o Ronaldo saiu daqui do Brasil magricelo. E ele era habilidoso, ele era um bom finalizador, mas ele não era um exímio de perna esquerda, perna direita, que não sei o que lá. Tá, eu sei que no podcast do Galvão, ele já falou que ele treinava por causa do Zico lá, ele ficava treinando com a perna esquerda, batendo, não sei o que, mas ele não saiu daqui perfeito. Fizeram um reforço muscular, um reforço para ele aumentar a estatura, crescer em músculo, que pode ser que provavelmente tenha até sido isso, junto com treinamentos errados que acarretaram as lesões que ele teve na carreira. Então, ele também não saiu daqui 100% pronto, cara. O amigo nosso, jornalista Pedro Sol, escreveu muito bem ontem na rede social sobre isso. O Ronaldo não aprendeu a cabecear até o final da carreira. Exatamente. Até o final da carreira ele não aprendeu a cabecear. Né? Outra daquela série, penso que nós não temos memória, né? Que a gente não lembra. O Ronaldo não fazia gol de cabeça. Mentira minha? Não fazia gol de cabeça. O centroavante do nível dele, jogador extraordinário. Não cabeceava. Ou seja, na formação dele no São Cristóvão, no Cruzeiro, ele não aprendeu a cabecear, foi pro PSB, não aprendeu a cabecear, e terminou a carreira sem fazer gol de cabeça quase. Né? Ele era alto, ele é um cara de boa estatura, forte, né? 1,80 m e pouco, sei lá. Com recursos absurdos, né? Um dos maiores centroavantes da história do futebol. Por isso ele virou o fenômeno. Eu acho também o seguinte, alguém acha que o Endrick vai sair pronto do Palmeiras? Não vai, gente. Ele tem 16 anos, ele vai embora, agora está fazendo 17, né? Fez essa semana, 17. Vai fazer agora dia 21. Vai fazer agora dia 17 anos. Então daqui a um ano, ele deverá ir para o Real Madrid se repetir aquilo que aconteceu com o Vinícius, com o Rodrigo, né? Completa 18, partiu. Então tem um ano de Palmeiras. Ele vai evoluir? Eu acho que sim.
Mas eu não creio que com 18 anos esteja pronto, porque com 18 anos nem o Pelé estava pronto. O Pelé, que fez aquela Copa do Mundo de 58, com 17, 18 anos, né? 17 para 18, não evoluiu. Claro que o Pelé evoluiu. Todos evoluem, é evidente, cara. 18 você joga de uma maneira, com 20, 25, 30. Até muito se diz, né? O jogador com 28, 30 anos, ele atinge padrão, a sua maturidade. Em geral é assim, porque o cara vai evoluindo, vai aprendendo, não só em recursos, mas experiência, saber se comportar em situações dentro de campo. Então o Vinícius saiu do Flamengo com 18 anos recém-completado. É óbvio que ele não estava pronto. Poderia estar melhor? Talvez sim, concordo. Talvez um trabalho mais específico na base possa aprimorar um ou outro fundamento. Mas pronto, gente, nenhum garoto vai sair. Ah, eles só se formam na Europa. Claro, eles saem daqui novos demais, eles só vão se tornar jogadores completos no futebol europeu. Ainda tem um outro ponto, tá? Ah, porque eu não sei o que, não sabia fazer nada com a perna esquerda, lá. O Vinícius Júnior, a verdade é essa. Ele não sabia fazer nada direito nem com a direita. Ele era habilidoso, tinha velocidade, tinha um tanto quanto de força, era um jogador, um atleta de porte legal. Mas a finalização do Vinícius Júnior era péssima, até com a perna direita. Chutava errado, em cima do goleiro, e etc. E agora ele, obviamente, está vendo que ele tem deficiência na finalização e está trabalhando isso. E ele, se tivesse continuado no Flamengo, teria feito isso da mesma forma. Isso é evidente. Agora, eu acho que é um pouco de complexo de vira-lata. Existem profissionais bons no Brasil que podem sim fazer um bom trabalho e desenvolver esses jogadores mais e mais. Ocorre que muitas vezes, de fato, na base você não tem os melhores caras. Muitas vezes os clubes colocam na base gente sem qualificação. Cargos dados por política. Por política. Aquela coisa do dirigente da base que quer título. E aí demite, às vezes, um técnico bom, que está formando bom jogador porque perdeu uma final de sub-15 ou sub-17. Ou do mais importante, muito isso. O mais importante é a formação. Já conversei várias vezes com pessoas que trabalham na base, gente boa. E os caras falam, cara, a gente vai jogar um campeonato estadual, sei lá, chega na final, perde, o outro time também é bom. Sou demitido. Pô, tem vários jogadores bons que a gente está preparando aqui, e o cara vai lá, perdeu, demite. Porque o dirigente quer chegar lá dentro do clube, né? E falar, ganhamos sub-15, sub-17, ganhamos tudo. E de repente não vai ninguém. E não revela ninguém pro time de cima. Né? E aí acontece uma outra questão. Na base, alguns clubes colocam jogadores, optam, especialmente até antes do sub-17, que você tem uma questão física, pesa muito. Escolhem jogadores muito grandes, eu não vou citar, mas tem alguns clubes no Brasil, clubes grandes, que na base selecionam pelo porte físico. Para quê? Para ganhar. Porque você ganha na imposição física. Você, de repente, tem um menino habilidoso de 14, 15 anos, mas ele fisicamente muito franzino, e o outro que não é tão bom, mas é forte, e na imposição física você ganha jogos e ganha campeonatos. Mas aí quando você vai chegando na parte da peneira, que vai amadurecendo, é claro que aqueles que são mais técnicos, jogam bola, né? Jogam mais bola, tendem a ser aproveitados. Então tem muitas distorções da base, isso eu acho que eu concordo, mas só acho que assim, cobrar do Vinícius, do Hendrick, do Rodrigo, de qualquer desses que ele sai daqui pronto, é um contrassenso, porque eles saem muito novos. E tem mais um ponto aí que a gente tem que avaliar, que é a questão do tamanho, né? Que eles falaram aí, pô, estão escolhendo pelo porte físico. Se fosse pra fazer isso aí, cara, não existiria o Zico. Porque o Zico era magrinho e pequeno, ele era muito pequeno. Não, né? Mas um reforço muscular aí pra ganhar estatura, massa, etc. Do tipo que foi feito com o Ronaldo, anos antes fizeram com o Zico. Pra ele poder crescer em tamanho e também se tornar um cara mais forte pra aguentar o tranco e as pancadas. O que ajudou ele, negócio do tal, não sei o que, do super atleta lá. Fizeram isso no Flamengo. Porra, e isso ajudou o nosso deus do rubro-negro a poder se tornar o nosso deus rubro-negro. Então, pô, cara, isso que o Ronaldo falou pra mim, ele foi gênio no futebol, mas de vez em quando ele fala uns troços que não fazem muito sentido mesmo, não. Agora, se o jogador fosse negociado com 24, 25, aí sim, mas geralmente esses caras não saem mais com essa idade. E por que eles saem muito novos? Por isso mesmo, é mais barato do que o cara ficar formado, e eles podem preparar o jogador à maneira deles. O próprio Ronaldo teve uma questão até física que o Vampeta acompanhou, que ele se transformou num jogador muito mais forte. Começa na Holanda. Maior, ele era magrinho. Na Holanda, eu vi tudo do começo. E isso é verdade mesmo na divisão de base. Ó, Grêmio Osasco, time da A13 em São Paulo, terceira divisão. E você queima etapas na base quando o cara é diferenciado, por exemplo. É isso aí. Aí os caras fazem hoje o seguinte, Mauro. O cara de 17 anos, o sub-20, os caras já estão achando que é velho. Sobe do sub-17 profissional e não sobe do sub-20. Eu, do Grêmio Osasco, eu peguei um time sub-20, eu falei pro treinador, os times estão todos jogando com sub-17. E 3 anos na base é diferente pra caramba. Sim.
um garoto de 17 e outro de 20. Consegui ser vice-campeão paulista, perdendo nos pênaltis pro Corinthians e lá no Parque São Jorge. Porque os caras vieram com o time sub-17, eu meti o sub-20, de bota todo mundo do 20. Que é outra pegada. Último ano, bota os caras. A gente é terceira divisão, a gente não tem o poder aquisitivo de Corinthians, de Palmeiras. E fomos vice-campeão paulista sub-20, perdendo nos pênaltis pro Corinthians. Fomos para um torneio em Viarejo, que é o maior torneio sub-20 do mundo, lá na Itália. Levei o time sub-20, ganhamos de Mila, de vários times, fomos passando e quase chega. Para você queimar etapas, o cara tem que ser diferenciado. E isso você acabou de falar mesmo. Eu cheguei lá, o Dica de Focati foi meu treinador lá no PSV. Ele falou assim, a gente tá vendo que você tem potencial. O cara que mandou me contratar foi o cara que revelou Gullit, Van Basten e Casey Lives. Lá no Brasil se joga de uma forma, não se bate na bola assim. E eu vi uma divisão de base que era fera, do Vitória. Sim. Treinado por Carlos Amadeu, que Deus o tenha. Eu vi um treinado por Carlos Amadeus, Péric Chamusca, esses são meus treinadores da base. Tipolose, Alberto Leguelé, que jogou muito. Esses caras que começaram a... Cheguei na Holanda, os caras mudou tudo. Falou, não. A gente te contratou porque vê que tem potencial. Agora, o modo como você bate na bola, a posição que você joga, você domina o primeiro passo, olha pro lado. O contra-ataque já começa com você. Isso me aprimorou muito, depois que eu volto pro Brasil, jogo do lado do Rincon, aí pego seleção rapidinho, já tinha sido seleção de base. Então tem isso. O Vinícius, como é que fala lá quando vai pro Real Madrid? Na base lá, é La Masia? La Masia, né? La Masia é Barcelona. La Masia é Barcelona. O Real Madrid é todo Castilha. Foi pra lá e aprimorou, ficou um tempo e voltou. Sim. E é outro jogador hoje. Você fala do Gabigol, que é profissional, você fala que não usa a perna direita, né? Se torna, né? Exato. Se torna tudo. Até hoje. Acho que não vai usar nunca, né? Vai fazer 27 anos, todo mundo com a perna direita. Não é de hoje, né, que a gente... E olha que isso aí, eu falei disso no outro vídeo que eu tava falando do BH. Cara, no jogo contra o Alcas lá, que o Bruno Henrique deu aquele baile e tava jogando muito, eu acho que ele só finalizou com a perna esquerda. O gol que ele faz, ele corta para dentro com a direita e chuta com a esquerda, chapado. O lance quando ele dribla o goleiro e chuta, ele chutou com a perna esquerda. O Bruno Henrique, a perna que cair, ele vai bater, não importa se vai pegar bem ou vai pegar mal. E o chute geralmente sai perigoso. Então, falta essa maldade no Gabigol. Ele precisa preparar aquela perna direita e, cara, caiu na direita, bate com a direita. Dane-se se vai sair torto o chute. Uma hora ele vai começar a acertar. Só que ele não tenta, fica difícil. A gente fala que não é não é bom o trabalho, de uma forma geral, né? Não é bom o trabalho na base. O amigo do Vampeta, por exemplo, no Palmeiras, faz um grande sucesso, o João Paulo, né? Então a gente sabe disso. E tem que ter um processo, né? No caso do Bragantino, queria citar isso, porque a gente falou de passagem na semana passada, mas o assunto veio à mesa agora e vale dar uma repetida nisso. Na semana passada que todos nós levantamos a bola do futebol mostrado pelo professor Pedro Caixinha, né? Que foi muito bem. Foi um final de semana vitorioso, né? Eles ganharam no Sub-12, Mauro, no Sub-15, no Sub-17, na rodada, no Sub-20, ganharam na Série A, ganharam no feminino e ganhou na Fórmula 1. Porra. Veja o que aconteceu no fim de semana, tipo R do Red Bull Bragantino, né? E tem um detalhe só interessante, que é nessas categorias que eu citei, eles colocam para jogar, por determinação filosófica da empresa, jogadores com um ano a menos. No Sub-15, Sub-14. Sub-17, 16. Sub-20, 19. Um ano a menos. Para forçar um grau de dificuldade maior para os caras se desenvolverem. Só estou falando esse pequeno detalhe porque eu acho importante. Tudo, isso é pensado, né? Isso é pensado. Não é o cara inventa. Então, eu acho que a organização ajuda. É claro, é um time que não tem uma torcida cobrando, essa coisa toda, mas quando a organização é boa, a gente tem que destacar. Então, eu só queria destacar isso. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Fez um destaque que não tem nada a ver com o assunto. Pan Esportes, só pra gente poder fechar o assunto Ronaldo Fenômeno, ele falou do Corinthians, né? Quando ele chegou ao Corinthians, nós temos até a arte aqui das declarações do Ronaldo. O Corinthians não interessa pra nós, não. Ele já falou do Vinícius Júnior, eu não concordo com o Ronaldo. Acho que o Vinícius saiu daqui bem preparado. Pra um cara que acabou de fazer 18 anos, ele estava bem preparado, já estava sendo um dos principais jogadores do Flamengo. Chegou lá,
O Zidane não botava ele pra jogar também, botaram ele no Real Madrid B, lá naquele Castilha, ele ficou lá se desenvolvendo mais um pouco. Quando começou a ter chance no profissional, começou a se destacar, a ganhar mais destaque, e agora, talvez até por observação dele próprio, ele tá vendo que é necessário que ele trabalhe o arremate com a perna ruim, e tá fazendo isso e tá se desenvolvendo. É como eu falei antes, cara, isso depende mais do jogador do que do próprio treinador. Porque você vê casos como o do próprio Ronaldo, que passou a carreira inteira sem fazer muitos gols de cabeça. Nem disputava a bola no alto direito, ele não disputava. O Vinícius poderia passar pela carreira tranquilamente sem fazer nada com a perna esquerda. Poderia. Mas provavelmente agora ele se incomodou e ele quer fazer. Direito do cara, e ele só tem a ganhar com isso. Deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo, dessa fala do Ronaldo, do que falou o Mauro César, do que eu falei, é importante também. Se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa um like nesse vídeo. Aqui na tela já estão aparecendo outros 2 vídeos daqui desse canal. Dá uma olhada aí nos títulos, se for alguma coisa que te interesse. Siga na maratona aí assistindo os conteúdos aqui que eu coloco aqui no Reação Rubro-Negra, que isso ajuda bastante o canal no desenvolvimento. É isso aí, eu vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e fui.